Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel, quero aqui deixar uma palavra de Deus para a sua vida hoje, uma palavra com a qual Deus, nosso Pai Celestial, Ele vai abençoar a sua vida grandemente, sua vida poderosamente. Meus amados, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós iremos falar sobre o agir do Senhor, a presença dEle na vida de um homem, aquilo que Ele pode fazer. Antes de nós começarmos aqui, eu quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal Pastor Marcel Roberts no YouTube, se inscreva, ative o sino de notificações para todas as vezes que nós publicarmos o vídeo, você receba aí o aviso. Se você está nos acompanhando aqui pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Facebook, compartilhe o vídeo, curte, deixe seus comentários, deixe seu pedido de oração, tá bom? E seja um semeador da palavra de Deus, seja aí uma pessoa que vai fazer o ID do Senhor, através do seu compartilhamento nos seus grupos de WhatsApp, na sua rede social, nas suas redes sociais, você estará também fazendo a obra de Deus, sendo um cooperador de Deus para a propagação da sua palavra. Hoje, a palavra de Deus aqui em João, no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte: depois disso, partiu Jesus para o outro lado, o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém, queridos? Então, esta palavra aqui fala de um milagre que Jesus operou, o milagre da multiplicação dos pães. Eram 5 pães, 2 peixes, e então Jesus multiplica aqueles pães e aqueles peixes de maneira que alimentou aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres, crianças. Deus alimentou uma multidão com um pouquinho que um deles tinha, um jovem tinha. Deus, ele continua fazendo milagres hoje. A Bíblia nos fala em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus continua operando grandes milagres. Ele pode pegar o pouco que você tem e transformar em algo muito grande, de maneira que possa alimentar a muitas pessoas. Aquelas pessoas, interessante destacar, elas estavam na presença de Jesus. Eles estavam sem alimento, eles não tinham a provisão necessária para aquele momento, mas eles estavam diante do provedor de todas as coisas. Eles estavam na presença do provedor de todas as coisas. Jesus é aquele que provê tudo em nossas vidas. Até mesmo o nosso fôlego de vida foi Ele que nos deu. Então hoje eu quero dizer para você não se deter diante das dificuldades, para você não se entristecer diante das provas, das tentações. Mas eu quero dizer para você confiar no Senhor, confiar na providência dEle. Repito, aqueles homens, aquela multidão, seus discípulos estavam na presença de Jesus. Eles testemunharam um grande milagre. Então hoje, o lugar para o qual o Senhor te chama é estar na presença dEle. Esteja na presença do Senhor, entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto. Fale com seu Pai em secreto. Você pode orar no seu quintal, você pode orar no monte, o lugar que você se sinta a sós com Deus, que não vai ser incomodado, mas esteja em oração contínua ao Deus Todo-Poderoso. Na presença do Senhor, a Bíblia nos fala lá no livro de Salmos que há plenitude de alegrias.
e na sua destra delícias perpetuamente. Então, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo das provações, mas simplesmente confie com todo o seu coração em Jesus. Porque, repito, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Entrega hoje a tua vida, as tuas necessidades ao Senhor. Entrega o pouco que você tem a Ele, porque Ele vai fazer grandes coisas. Conversa com Ele, Ele vai te dar direção, Ele vai te dizer o que fazer diante desse cenário que você está vivendo hoje. Amém, queridos? Então essa é a palavra que eu quero deixar hoje para você e gostaria de fazer uma oração por você. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, eu nesse momento, Pai, apresento cada um dos teus filhos. O Senhor conhece a vida de cada um, conhece a necessidade de cada um. Então, Senhor, entra com esse milagre de multiplicação na vida deles. Deus, se o pão está pouco, Deus, se o pão está escasso na sua casa, multiplica, Jesus. Multiplica de maneira que o pouco que os teus filhos tenham aí, Senhor, eles deem para alguém, Deus, em teu nome. Eu creio que o Senhor vai multiplicar. Assim como aquele jovem deu para Jesus os 5 pães e 2 peixes e foi multiplicado de modo que alimentou a multidão. O pouco que o teu filho e a tua filha têm aí, Senhor, usa para operar esse grande milagre que o Senhor vai operar na vida deles. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida. Grandemente a sua vida. E se Deus permitir, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.